Ainda Estou Aqui deu a maior repercussão, não só nos cinemas, como também aqui no canal. E se tem uma coisa que vai me deixar feliz é falar mais sobre esse filme pra vocês. No vídeo anterior eu te contei a história real da Eunice Paiva, que inspirou o filme, e dessa vez a gente vai conversar sobre os bastidores da produção e curiosidades que os atores e a equipe têm contado em entrevistas. Então, vem comigo! Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs, esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Se você ainda não me segue no Instagram, lá eu falo bastante sobre cinema brasileiro, faço cobertura de eventos, então já segue pra você descobrir ali uma outra veia do Desenrola Cinema. É Debs Filgueiras no Instagram e no TikTok. E bora pro papo! Ainda Estou Aqui é um filme baseado no livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva e retrata a vida da sua mãe, Eunice Paiva, vivida no filme pela Fernanda Torres e também pela Fernanda Montenegro numa outra fase da vida. A Eunice, que é casada com Rubens Paiva, ex-deputado federal, passa a ser uma ativista contra a ditadura militar depois do desaparecimento do marido em 1971. E o filme acompanha a busca da Eunice por respostas, que com o tempo se transforma numa verdadeira luta pela causa dos desaparecidos políticos, principalmente familiares de pessoas que, como ela, perderam entes queridos durante o regime. E a sua luta só foi reconhecida oficialmente em 1996, quando a ditadura brasileira admitiu que o Rubens Paiva tinha sido assassinado pela ditadura, o que se confirmou com a instauração da Comissão da Verdade pelo governo da Dilma em 2012. O filme apresenta esse caso pela perspectiva da Eunice e dos filhos, e não é só uma obra importante pelo peso histórico e político, mas também é uma história muito pessoal pro diretor Walter Salles. Desde jovem, ele teve contato com a família Paiva e conta que foi pessoalmente impactado pela força dessa família. Ele era amigo da Nalu, Ana Lúcia, filha do meio ali da família, e ela levou o Walter para conhecer o Rubens, a Eunice e os irmãos. Eles tinham ido morar no Rio de Janeiro, numa época em que o Walter também estava voltando para a cidade, e aos 13 anos, então, ele passa a frequentar a casa dos Paiva no Leblon e conta que era um lugar de liberdade, de muita festa e ao mesmo tempo de muita troca intelectual. Ele falou assim: por ali passavam amigos da família, jornalistas, o pessoal da música, além da moçada mais jovem. Não havia distinção entre adultos, adolescentes e crianças, o oposto do que acontecia na minha casa. Foi lá que eu vi debates acalorados sobre a situação política durante a ditadura. Foi ali também onde encontrei pessoas que me marcaram até hoje, onde descobri a Tropicália. A casa dos Paiva, assim como o cinema, de maneira diferente, me permitiu entender que o mundo era bem mais amplo do que eu poderia imaginar a partir da realidade da minha própria família. E essa casa é muito emblemática porque ela é um registro de tudo que eles viveram, desde ser um lugar acolhedor, de alegria, de uma família barulhenta, divertida e unida, até ser invadida por oficiais da ditadura e todo aquele acolhimento se transformar em tensão, em perda, em dor. Essa casa é um testemunho de tudo isso. E pro filme, eles precisavam de um lugar que trouxesse essa memória viva na tela, mas a casa original não existe mais, ela foi demolida e virou um prédio. E depois de muita pesquisa, eles encontraram uma casa que tinha sido construída na mesma década, nos anos 50, com uma planta muito parecida com a original, os mesmos pisos, foi perfeita. O Walter contou que a Nalu tinha uma memória fotográfica muito rica da casa, e com a ajuda dos filhos, eles foram trazendo vida para aquele lugar com base nas lembranças. E aí, para parecer que a casa ficava no Leblon, eles usaram efeitos especiais para tirar os prédios da Avenida Delfim Moreira, e ficou incrível, parece que realmente essa casa existia ali. E o diretor de fotografia, Adrian Tengito, falou da quantidade de testes de cores, luzes, objetos e texturas que eles fizeram. O Walter Salles é um diretor que sabe muito bem o que ele quer. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas uma das suas paixões é o cinema de película, é o cinema feito com rolo de filme. Ele se incomoda com aquela imagem digital. E aí o Adrian conta que nas primeiras semanas a casa estava parcialmente decorada e eles iam lá ensaiar com os atores e tal. Eles filmaram vários testes, simulando cenas do filme dentro e fora da casa, de dia, à noite, na praia. Testaram figurino, cores para essa casa e testaram os negativos também. Depois eles levaram esses testes para uma sala de cinema no Cine Botafogo e assistiram tudo para ver como cada negativo se comportava. E detalhe, o filme se passa em 3 períodos diferentes, os anos 70, 1996 e 2014. E cada um desses períodos exigiu uma abordagem diferente, inclusive do material de filmagem. São negativos com características diferentes. Assim, muito resumidamente, a película tem como característica aquele grão que fica na imagem, sabe? Nas cenas dos anos 70, ele é bem mais evidente,
Enquanto já nas cenas da década de 2000, eles trabalharam para ter um grão mais fino, mais delicado. E para aquelas cenas de memória gravadas pela família Paiva, eles usaram câmeras Super 8, que eram populares na época. Elas têm um aspecto de lembrança que trazia exatamente o que eles precisavam. E essas câmeras foram operadas tanto pelos técnicos como pelos próprios atores, que filmavam uns aos outros, o que deixou tudo muito verdadeiro, muito vivo. Só que filmar em película hoje no Brasil não é uma coisa tão fácil, não tem mais tantas casas de revelação de filme assim. Então o filme foi todo revelado na França. E depois, na etapa de finalização, tem uma parte que chama correção de cor, em que você deixa tudo na tonalidade que você quer que transmita para o espectador. Mas eles tiveram atrasos, perderam o estúdio, o profissional responsável, e tiveram que terminar de corrigir a cor nos Estados Unidos, em Nova York. E depois o filme todo foi finalizado de vez na França, de novo, uma semana antes da estreia no Festival de Veneza. E assim, a filmagem em película trouxe uma sensação de nostalgia, um mergulho naquele tempo histórico. E se a casa e a técnica de filmagem são tão importantes para criar essa ambientação, pensa no que fizeram os atores. A Fernanda Torres contou que ficou surpresa quando foi chamada pelo Walter Salles, porque ele deu o roteiro para ela ler e contar o que ela achava, mas só chamou ela para atuar 7 meses depois. Ela já era mais velha que a Eunice e também estava trabalhando muito com comédia, então ela não imaginou que o Walter visse ela naquele papel. O que é engraçado, porque a gente assiste agora e pensa, só ela podia ter feito esse papel. Ela é a Eunice. E a preparação da Fernanda foi minuciosa. Ela diz que geralmente se filma tudo muito rápido. E isso acaba refletindo na atuação, que sempre tem ali um ar de urgência. E que isso não aconteceu nesse filme. Ela teve tempo pra encontrar a Eunice dentro dela. Descobrir o seu tom, o que pra mim é o que tem de mais valioso no filme. É essa mulher tão sensível, que é dura, forte e até fria, mas que o tempo todo você enxerga além disso. Enxerga o tamanho do coração dela, que coloca todo mundo pra baixo da asa e protege como ela puder, é muito maternal. E ela contou que encontrou semelhanças com a personagem, principalmente no sentido de maternidade, de ser meio CDF, ter essa inteligência feminina, mas que ela teve que buscar uma suavidade e uma feminilidade que ela não tem, mas que a Eunice tem nos seus momentos de vulnerabilidade. Ela é uma heroína brasileira que o Brasil merece conhecer. Entre outras coisas incríveis, ela jamais teve a necessidade de se fazer reconhecer. Ela passou de viúva de Rubens Paiva para mãe de Marcelo Rubens Paiva e nunca quis aparecer. Todas as vitórias dela foram no âmbito da lei, muito mais do que o reconhecimento público. O livro e o filme, de certa forma, apresentam ao país essa brasileira extraordinária. O filme também exigiu um preparo físico da Fernanda Torres. Ela contou que a Eunice Paiva era obcecada pela magreza. E depois ela ainda perdeu mais 10 quilos na prisão, né? Então a Fernanda teve que ir secando. Ela disse que queria matar a nutricionista porque ela não é de comer porcaria, gordura, mas o pouco de porcaria que ela comia, a nutricionista tirou. Ela disse que ficava tipo, como assim, meu azeite de oliva? E o elenco contou umas coisas bem bonitinhas de bastidores, assim. A atriz Valentina Hersage, que interpreta a Vera Paiva, a filha que vai pra Londres, contou que uma forma de manter a concentração na personagem durante o intervalo das cenas era ficar fazendo crochê junto com a Fernanda Torres. Ela contou que ela aceitava uma do lado da outra, fofocando e fazendo crochê igual duas senhoras. Ela compartilhou fotos dos bastidores em Londres, chamou de bastidores do amor e disse que esse filme mudou a sua vida. E o Selton Mello já tinha falado do filme no lançamento do seu livro, Eu Me Lembro, em que ele faz uma reflexão sobre a sua carreira, respondendo perguntas de outros grandes nomes do cinema com quem ele já trabalhou. E tem um capítulo que quem faz perguntas pra ele é a Fernanda Torres, e eu queria destacar uns trechos pra vocês. Tô com o livro aqui. Selton amado, te escrevo um dia depois da cena de Rubens e Eunice no quarto, fechamento da nossa parceria no Ainda Estou Aqui. Refilmamos a cena depois de mais de um mês de convivência, já amigos, já casados e cúmplices na vida e na arte. E ela fala sobre uma conversa que eles tiveram na sala de maquiagem, sobre com quais grandes nomes eles já trabalharam. E virou uma competição de nomes gigantescos, assim, lindos. E ela faz aqui um texto de amor pro Selton Mello, e ele responde falando sobre a parceria de anos que a Fernanda tem com o Walter Salles, porque eles já fizeram juntos Terra Estrangeira, O Primeiro Dia, e agora o Ainda Estou Aqui. E o Walter é diretor de Central do Brasil, né, protagonizado pela mãe dela, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar por esse filme. Então a história dos dois se cruza muito ao longo da trajetória do cinema. E o Selton diz que até então ele era espectador dos dois. E ele fala um negócio muito forte sobre o Walter Salles, assim. O Valtinho é mais do que um diretor, ele é um cineasta. Eu trabalhei com muitos diretores na vida e com pouquíssimos cineastas. E a distância entre um e outro é grande, é bem grande. O Walter tem o cinema como um lugar sagrado,
como lugar da expressão máxima da sua sensibilidade. E ele é muito preciso, trabalha no detalhe do detalhe do detalhe. É muito bonito o que eu senti fazendo esse trabalho. E ele conta que no início ele se sentiu engessado, porque o Walter tem um jeito muito rigoroso de trabalhar, que é uma mistura de sensibilidade com exatidão. Ele descreve o Walter, ou o Valtinho, como um sniper, porque o alvo dele é sempre muito preciso. E o Celton tem dificuldade com o ensaio, ele gosta de uma coisa menos precisa, ele fica na neura de que assim ele vai perder a espontaneidade e tal. Então não foi um processo fácil pra ele, porque ele se sentiu engessado literalmente também. Já que durante os ensaios ele caiu de bicicleta, quebrou o ombro e o pulso, arrebentou 2 dentes e precisou fazer uma cirurgia. Sim, caótico. Mas no fim ele diz que se sentiu realizado fazendo esse filme e ele fala isso aqui pra Fernanda Torres. Te reencontrar nesse lugar, nesse momento de nossas vidas, maduros, foi tão emocionante. Eu estava ali fazendo uma parte importante, considerável desse filme. Mas esse filme é teu. É um filme que você leva. Um filme que você leva o espectador pelas mãos. E eu faço o que falta. Eu faço a lacuna. O que me cabe nesse filme é a ausência. E isso é muito bonito. E a nossa cumplicidade, a nossa alegria também. E em outro momento, o último trecho, ele complementa assim: que beleza de filme que a gente fez, Nanda. Eu estou escrevendo isso e te dizendo isso ainda comovido com o fim. A gente acaba os trabalhos e fica um buraco, né? Essa sensação é linda na nossa profissão. São despedidas eternas e sempre bonitas. Eu acabei agora, cheguei em casa, abri um vinho e tô te escrevendo. Eu tô feliz, eu tô me sentindo realizado por fazer o meu ofício de uma forma tão grande. Gente, esse livro é lindo. No meu Instagram tem uma entrevista com o Celton Mello sobre esse livro aqui. Leiam, vejam a entrevista, porque é tudo de bom. E o filme com esses dois já é tão poderoso, já é uma força da natureza. Mas aí eles trouxeram também Fernanda Montenegro. E trabalhar com ela foi uma experiência única tanto para quem já esteve ao lado dela em outros trabalhos, quanto para quem foi a primeira vez. A atriz Camila Flores, que interpreta a cuidadora da Eunice na fase final, disse que foi emocionante e que ela olha no olho e te tira do eixo. Ela contou de um intervalo em que ela estava sentada no chão e a Fernanda Montenegro, com a mão no ombro dela, vira e fala: me fala um pouquinho da sua vida. Diz que ela é super interessada nos seres humanos do lado dela. Elas conversaram sobre signo, astrologia, e a Fernanda o tempo todo exaltando ela, toda gentil. Teve um momento em cena em que a Camila abaixa pra falar com a Eunice e elas ficam se olhando. E o Walter pediu um pouco menos de vida pra Fernanda Montenegro, porque é um momento em que a personagem já tá enfrentando dificuldades com Alzheimer. E a Fernanda Montenegro é uma atriz que exala vida, vontade, presença. E diz que nessa hora ela virou e brincou: é que esses olhos verdes aqui no meu olhar, se referindo a Camila. Ai, gente, olha que doce! Ela não se importava de regravar as cenas quantas vezes fossem necessárias, e como o Celton já disse, o Walter Salles é um diretor de precisão, né? E durante uma gravação, ele falou pra Fernanda: ainda estamos chegando lá, e ela falou: eu faço quantas vezes for preciso. E a atriz Maria Manuela, que interpreta a Verônica na fase adulta, diz que a Fernanda Montenegro é a atriz mais criativa, inquieta e obsessiva que ela já conheceu. Que pra cada frase, ela busca 1000 formas de fazer e 1000 inflexões diferentes, questiona tudo e nunca se acomoda na primeira percepção. E que é muito estimulante ver a Fernanda trabalhar. Disse que é uma aula. Imagina olhar pra essa mulher no set de filmagem, imagina ver ela trabalhando. E ela é como uma mãe para os atores, né? Não só no sentido emocional, mas também no sentido de ser uma referência para todos na sua profissão. O Celton fala isso no livro, que ele se sente filho dela. Ela ensina a todo mundo, né? É uma força. Ainda mais num filme como esse, que fala tanto sobre maternidade de formas diferentes. Aquilo que eu já disse, a Eunice Paiva é como uma mãe até pra gente que assiste. E o Antônio Saboia, que interpreta o Marcelo na fase adulta, diz que se sentiu acolhido e muito próximo da sua mãe através da Fernanda Montenegro. Que um dia eles gravaram uma cena que acabou não entrando no corte final, mas era uma cena de carinho entre o Marcelo e a Eunice. E que nos intervalos entre os takes, eles mantinham uma energia tranquila e carinhosa entre eles. E que ele sentiu a presença da própria mãe, que já faleceu. E que esse foi um presente que ele recebeu de Fernanda Montenegro. E sendo um filme tão familiar e tão pessoal, eu fui atrás de entender como ele afetou os filhos da Eunice e do Rubens Paiva. A Vera, a filha mais velha, contou que foi um choque assistir o filme. Eles viram antes de todo mundo, antes do filme ser finalizado. E ela disse que durante a cena da prisão da sua mãe, ela precisou parar, sair e fumar um cigarro. Ela precisou respirar. E ela disse uma coisa muito forte, que foi que o filme ajudou a família a falar sobre isso. Porque ao longo dos anos, eles foram dominados pelo silêncio.
ninguém tocava no assunto, a Eunice não falava sobre a prisão. A Eliana, que é a filha que foi presa junto da mãe, contou que tem amigos que conhecem ela há 40 anos e só descobriram que ela foi presa por causa do filme. E que ela começou a confrontar as próprias memórias da época. E falou sobre o que ela fez assim que ela foi libertada, no meio de uma praça, morrendo de fome. Ela tomou um sundae. A Ana Lúcia diz que mentia para os amigos na época e dizia que o pai tinha morrido num acidente de carro e que assistir o filme e ver a verdadeira história da sua família na tela era se sentir vingada por todo esse silenciamento. E a Maria Beatriz, a filha mais nova, disse que só chorava enquanto assistia e falou também dessa dificuldade em falar sobre o passado. Minha mãe era o silêncio em pessoa, ela não chorava, ela levantou a cabeça e seguiu em frente. Ela era muito contida e racional. E mesmo quando falava em entrevistas, ela mantinha uma postura serena, como se a dor fosse um sentimento que não merecesse ser exposto. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. O único que falava sobre o assunto de fato era o Marcelo, autor do livro Ainda Estou Aqui. Ele disse que as irmãs não falavam com a Eunice sobre isso, mas ele sim, o tempo todo, sem constrangimento. E que ele entendeu muito cedo que o pai era um desaparecido político e começou a escrever sobre isso no jornal da escola. E eles falaram sobre como esse momento também é um fôlego para que eles queiram encontrar mais respostas. A Ana Lúcia disse que agora ela quer saber em detalhes o que aconteceu com o pai, como ele foi morto exatamente, o que fizeram com o seu corpo. Olha a potência do cinema, gente. Quantas pessoas estão falando sobre essa história que tinha sido mantida em silêncio dentro da própria casa dos Paiva. Isso é muito forte, é muito poderoso e é até assustador. Imagina um mix de sentimentos que é para essa família ver o filme e ver tudo o que tá acontecendo agora. E entrando no papo sobre repercussão, vamos falar de Oscar? É fato que essa é uma grande chance que o Brasil tem em muitos anos, tanto pelo reconhecimento internacional que o filme teve, como também por ser uma obra grandiosa, com orçamento para fazer campanha. Por ser um diretor como Walter Salles, que já esteve no Oscar, por ter um grande elenco, ter Fernanda Montenegro, que também já esteve lá. E eles estão sim fazendo uma grande campanha internacional para que o filme seja indicado. Oscar é campanha, é dinheiro, e dessa vez a gente tem chance mesmo. É claro que só essa possibilidade já fez o filme disparar em bilheterias aqui no Brasil, todo mundo quer assistir e isso é incrível. Mas o mais genial de tudo é o debate que o filme tem gerado. É como ele toca as pessoas para além de um prêmio americano. E é isso que a própria Fernanda Torres está dizendo. O filme é incrível, mas esse é um ano de muitos filmes bons pelo mundo. Então lógico que a gente vai torcer, mas vamos celebrar o filme pelo que ele já é, ele já tá no mundo. A Fernanda Torres falou assim numa entrevista para Forbes. No Oscar, acredito que as chances de conseguirmos uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional são muito grandes. Quanto à melhor atriz, é um ano muito forte de atuações extraordinárias. Fui ver o filme Anora com a Mickey Madison e achei maravilhoso. Tem a Tilda Swinton, a Marianne Jean-Baptiste, a Nicole Kidman, Angelina Jolie, a Saoirse Ronan, então tem um certo engarrafamento no quesito de papéis femininos. Não sei se eu chego lá. Mas só de estar em todas as shortlists é incrível. Estou tão feliz pelo filme que o que vier é lucro. E é isso, gente, ele já tá aqui, ele já é gigante, já é um marco pro nosso cinema. A gente tá vendo nascer um filme que vai entrar pra história do cinema brasileiro. Isso já é tudo. O que vier além disso realmente é lucro. E eu achei lindo que a Fernanda Torres diz nessa entrevista sobre o significado de sucesso. Ela fala assim: sempre tive essa visão, não fico medindo em que grau de sucesso eu cheguei. Desde muito cedo eu saquei que não existe garantia de nada com o lugar que você atinge. Tive isso dos meus pais, o que importa é o ofício. E o Walter Salles também falou sobre esse sucesso de bilheterias como uma surpresa positiva e que pode fazer com que o público renove o seu interesse pelo cinema nacional, pelas nossas histórias. E pediu que, gente, se você já assistiu Ainda Estou Aqui, assista agora outros filmes brasileiros no cinema. E eu quero aproveitar essa deixa para indicar que vocês assistam um filme belíssimo que estreou junto com Ainda Estou Aqui, mas uma quantidade menor de salas, que é Malu, do diretor Pedro Freire, e que também é inspirado na história real de uma mãe, da sua mãe. Uma atriz que foi resistência e relembra o seu passado com saudade, mas que também guarda muito rancor, muitas dores. E o filme mostra como isso afeta a relação dela com a sua família, com a sua mãe e com a própria filha. Então, a partir da relação entre essas três mulheres, você vai descobrindo tudo que ela guarda dentro de si, todas as suas camadas. Tem hora em que ela é incrível, inspira
inspiradora e tem hora que você só sente ódio. Que delícia que é assistir uma personagem tão diversa, tão complexa e real na tela. Então, por favor, busquem pelo filme Malu num cinema perto de vocês. É triste que ele realmente tenha uma distribuição menor, mas quem sabe com o interesse de vocês ele consiga chegar em novas telas. E é assim, celebrando o cinema brasileiro, que eu encerro o vídeo de hoje. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.